Todos os dias que estão passando, parece que 2020 só piora. Uma notícia ruim atrás da outra. Então, para tentar dar uma quebrada nesse clima bosta que a gente tá vivendo, eu resolvi contar uma história de maturidade e amor nesse canal. Logo no fim da Era do Gelo, 3 irmãos nativo-americanos chamados Sitka, Denai e Kenai, do mais velho pro mais novo, estavam se preparando para a cerimônia de maioridade do Kenai, onde seria revelado para ele, pelos espíritos ancestrais, qual característica animal que guiaria ele pelo resto da vida e, finalmente, depois de cumprir essa característica, ele seria um homem de verdade e teria o direito de marcar suas mãos nas pedras dos ancestrais. E o sonho do Kenai é fazer isso. Nesse dia, eles pescam muito peixe para poder comemorar no pós-cerimônia, mas o problema é que eles deixam o carniça do irmão mais novo com a responsabilidade de amarrar os peixes em uma árvore alta para evitar que os animais da floresta roubem a comida deles. E como um bom carniça, o Kenai amarrou a cesta igual a cara dele e ela caiu no chão e espalhou os peixes para tudo quanto é lado. E como se não fosse o suficiente, ele viu que a cesta caiu e ignorou, porque na cabeça dele não ia dar nada não, né? Ele só vive na floresta, não ia nenhum bicho aparecer e comer a comida. Nessa hora aí, a xamã que consegue conversar com os espíritos chega e a cerimônia começa. Como o irmão mais velho do Kenai tinha ganhado um totem de águia na vez dele, que representava a orientação, e o do meio o lobo da sabedoria, o Kenai estava esperando alguma coisa grande, tipo um tigre da bravura ou alguma coisa do gênero, pra ele ser o gostosão da aldeia. Mas a grande real é que ele ganha o urso do amor, sendo que ele acha amor bem tosco e odeia urso, porque na cabeça dele eles são os monstros sem coração que matam as pessoas à vontade. Então, como se a situação já não fosse bosta o suficiente, a cesta que o amorzinho aí deixou cair no chão foi roubado por uns bichos da floresta e o Denai fica muito puto com isso, porque essa cesta demorou muito pra fazer. E pra pescar aqueles peixes eles levaram o dia inteiro. Então ele fica puto e começa a dar um esporro no irmão mais novo. O Sitka até tenta intervir, mas antes que ele pudesse resolver o problema, o Kenai fica puto porque tava com a moral mais baixa que bunda de pato e foi atrás da cesta de peixe sozinho na floresta pra tentar resolver o problema. Mas não deu certo não, ele não precisou nem andar muito para encontrar a cesta toda destruída no chão e os peixes todos comidos. Ele, completamente nervoso, tenta procurar para ver se ele acha quem tinha feito isso e encontra um urso bem longe já indo embora. E nesse momento, o Kenai perde toda a sua capacidade pensativa de Homo sapiens e volta a ser uma ameba, porque ao invés de ir embora, fazer outra cesta e pescar os peixes de novo, ele começa a dar pedrada no urso que obviamente fica puto e ataca ele. Por muita sorte, ao invés de ser estripado, o Kenai cai do morro que ele tava e não se machuca. Mas o problema é que os irmãos dele foram atrás dele para tentar ajudar na procura da cesta, né? E já encontraram o menino pendurado no morro, no ponto de cair. O irmão mais velho logo sai correndo para tentar ajudar, só que o urso tá esperando ele lá em cima. E aí começa uma briga dos 3 irmãos contra o urso para tentar sair daquela situação. Só que o bicho era muito forte. E aí o Sitka tem que tomar uma decisão, que para salvar os 2 irmãos mais novos dele, ele precisa tentar jogar o urso do penhasco. Só que não tinha como ele fazer isso sem cair junto. Então o irmão mais velho toma coragem, põe um plano em ação e dá super certo, mesmo que o urso tenha sobrevivido à queda. O importante era que o Denai e o Kenai estavam vivos, mas o Sitka não deu a mesma sorte. E por puro amor, ele perdeu a própria vida. Mesmo depois do velório do irmão mais velho e os conselhos mais acalmadores do irmão do meio, o Kenai estava decidido que queria ter a vingança pela vida do irmão, custe o que custasse. E de novo, ele saiu atrás do urso. Depois de muito caçar, ele encontra aquele monstro e com muito esforço ele consegue encurralar o bicho e finalmente matar ele. Na hora que ele conseguiu se vingar, o Kenai não conseguiu segurar a emoção e dá um grito pro céu, que é escutado pelo Denai, que já estava procurando ele porque estava muito preocupado. Só que os espíritos não ficaram nem um pouco feliz com a vingança do Kenai. E o Sitka, na forma espiritual de águia dele, aparece e, trocando uma vida pela outra, transforma o Kenai em um urso. O que gera uma confusão muito grande, porque quando o irmão do meio chega na origem do grito, ele encontra um urso e as roupas do irmão mais novo todas espalhadas pelo chão. E nesse momento aí, o rapaz que estava tentando ser sábio e calmo se perdeu na sede de vingança e só desejava matar esse monstro que tirou a vida dos seus 2 irmãos. Começa a lutar com o bicho, só que o Kenai, recém-transformado e todo desorientado, sem querer cai de uma ribanceira e é levado pela correnteza do rio, se despistando do Denai.
Quando o Kenai finalmente acorda, todo perdido, sem saber quem é o urso ainda, ele encontra a velha xamã, que mais parecia ser a mestre dos magos, e explica pra ele toda a situação. Ele é um urso e que tudo aquilo é obra do Sítica, e se ele quisesse uma explicação de verdade pra tentar voltar ele ao normal, ele ia precisar chegar na Aurora Boreal, que é onde os espíritos se comunicam, e só ali ele ia ter uma resposta verdadeira. Só que antes dele perguntar onde é que fica a Aurora Boreal, a velha mestre dos magos some e o menino urso fica na bosta. Ele tenta de todo jeito achar o caminho, só que não consegue de jeito nenhum. Os animais não estão dando bola pra ele, até uns alces começam a zoar o menino urso, e como se não fosse o suficiente, ele ainda cai numa armadilha humana e fica preso lá. Nessa hora, um ursinho chamado Koda aparece e começa a contar pro Kenai que ele tá indo pra corrida dos salmões, e faz uma proposta pro menino urso. Se ele acompanhasse o Koda até a corrida dos salmões, o Koda ia soltar ele da armadilha, porque ele precisava ser solto, e o Koda precisava de uma companhia, porque ele tinha se separado da mãe no meio da jornada, e eles só iam se encontrar se ele chegasse nessa corrida dos salmões. O Kenai aceita, querendo enganar o ursinho só pra ser solto da armadilha, só que nessa empolgação, o Koda revela que lá perto da corrida eles conseguem enxergar muito bem a aurora boreal de noite. Então, mesmo não gostando nem um pouco de ursos, o Kenai acaba acompanhando o ursinho por puro interesse. Vários dias se passam com eles se perdendo, comendo e dormindo juntos, e o que era um completo desprezo por parte do Kenai, aos poucos começa a se transformar em um amor tão forte, igual um amor de irmão. Ainda mais porque o tempo todo o Kenai tinha que defender o Koda dos constantes ataques e caçadas que o Denai estava fazendo, com o único objetivo de matar o monstro que destruiu sua família. E pela primeira vez na vida, o Kenai entende que monstro é só um ponto de vista, porque os humanos têm muito medo e ódio dos ursos, mas os ursos acham eles tão assustadores quanto. Olha só, esses monstros são de assustar. Principalmente com essas lanças. Depois de muitos dias de jornada correndo por flores, andando em cima de mamutes, os dois ursos finalmente chegam na famosa corrida dos salmões, que no começo é super perturbador, porque o Kenai tem medo de urso e lá tem uma infinidade, só que com o tempo se torna super aconchegante e caloroso, porque eles começam a brincar, se divertir e contar histórias juntos. De noite, no meio dessas histórias contadas, o Koda resolve falar como ele se perdeu da mãe dele, que ainda não tinha chegado na corrida dos salmões por algum motivo. E pro completo choque do Kenai, aquilo ali nada mais era do que a visão de um filhote da luta que ele e os dois irmãos dele tiveram contra o urso. Aquela luta que resultou na morte do Sítica. Ou seja, ele sabia o porquê a mãe do Koda ainda não tinha chegado. É porque ela estava morta e foi ele que matou ela. O menino urso começa a passar mal e sai de perto daquele ambiente. Vai pra uma pedra distante para poder pensar. Horas depois, o Koda chega para ver o que tinha acontecido com o irmãozão dele e o Kenai conta que além da mãe desaparecida do ursinho tá morta, tinha sido o próprio Kenai que matou a mãe dele, e por péssimos motivos. Ao receber a notícia, o Koda foge e se esconde porque ele estava completamente desesperado e abalado com essa notícia que o novo irmão dele tinha matado a mãezinha que ele amava tanto. O Kenai até tenta procurar o Koda, mas não consegue, e com isso, com a mente toda desesperada, ele resolve correr para a Aurora Boreal para conversar com o Sítica e sair logo daquele feitiço que estava fazendo todo mundo sofrer. Mas ao chegar lá, ele descobre que o Denai, que tinha sido guiado por uma águia, já estava esperando ele muito antes. Então a luta feroz começa, com o irmão do meio tentando matar o bicho e o menino urso só querendo se defender. No meio dessa briga de vida ou morte, o Kenai é derrubado no chão e o Denai pula pra cima com a faca para matar ele. Só que no último segundo, o Koda aparece e tira a arma da mão do humano. Mesmo triste por ter perdido a mãe, pelo amor que ele sentia pelo Kenai urso, ele resolve perdoar o Kenai humano. Só que mesmo assim, o Denai não liga, ele tá obstinado em matar o assassino dos irmãos dele. Corre atrás do Koda para recuperar a arma e o Kenai, desesperado, vai atrás para tentar salvar o ursinho. Só que nesse momento, o Denai vira e esfaqueia o menino urso. Pelo menos é o que deveria ter acontecido se o Sítica, que estava vigiando tudo, não tivesse destransformado e levitado o irmão para evitar um desastre. Ao descobrir que tudo aquilo era obra do Sítica, tanto o Denai quanto o Kenai entenderam o que tinha acontecido e se arrependeram de tudo que
eles tinham feito. E nesse momento, Kenai ganhou total liberdade de finalmente se tornar um humano de novo e voltar à sua vida normal. Só que diferente do egoísmo que ele teve da primeira vez, o Kenai toma uma decisão por puro amor, sem nenhuma mancha de vingança nem de interesse próprio. O menino que odiava ursos e detestou receber um totem desse bicho, decide se transformar em um urso pelo resto da vida para ficar do lado do seu irmãozinho mais novo e cuidar dele para sempre. E nesse momento, mesmo sendo urso, o Kenai deixou de ser um menino para virar um homem. E finalmente ganhou o que ele sempre queria, o direito de deixar sua marca na pedra dos seus ancestrais. Nisso a gente consegue perceber a importância que tem o amor e a maturidade. Pois a gente confunde muito atitudes de vingança com amor, que além de na verdade serem puro egoísmo, são normalmente prejudiciais a todo mundo. Enquanto o amor de verdade é baseado na decisão que transformou o Kenai em um homem. A decisão de continuar sendo um urso, só para cuidar e continuar do lado de quem ele ama. Resolvi fazer esse vídeo só porque deu vontade.